Boa noite, a paz, você pode se sentar, vocês estão bem? Salmo 139, 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ah, se não é essa santidade que o bispo acabou de dizer. Ah, se não é o próprio Espírito Santo provando o nosso coração, sondando o nosso coração, para nos mostrar que dentro de nós existe um caminho mau. Só Ele pode sondar o mais profundo. Só Ele pode trazer essa noção, essa clareza de pecado sobre as nossas vidas. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Só Deus conhece. Você já ouviu falar em ponto de dor de liberação? Existe um ponto de dor que precisa ser liberado em nós. Os massoterapeutas são especialistas nisso. A Dani está aqui, já veio me cumprimentar hoje. Dói, mas dói para valer. Na planta do pé, você chega no massagem para, tô com dor, tensão aqui, tô com uma dor aqui. E quando esse ponto é achado e ele é apertado, dói o corpo inteiro. E você descobre que você tem dores ocultas. Você tem dor que você nem sabe. Tensão, estresse, toxinas, tantas coisas acumuladas que o nosso corpo oculta de nós. Mas ele reage. Ele reage quando esse ponto de liberação ele é acionado. Ele precisa ser liberado. Ele libera aquilo que está preso e dói. E dói, e você pensa assim: meu Deus, eu achei que eu tivesse dor aqui, eu tenho dor no corpo inteiro. Uma dor oculta. Uma dor oculta que precisa ser liberada. Uau, que espiritual, porque na nossa vida é assim também. Você acha que você tem um problema bem resolvido, você acha que você já perdoou, que você já superou, está tudo bem, mas existem dores ocultas dentro de nós. Algo que vai acionar isso. E quando aciona, tudo dói. A alma grita. Por que que a alma grita? Como que a gente percebe que uma alma está gritando? Quando você vê uma pessoa inconstante o tempo todo. Uma hora ela está bem, outra hora ela está mal. Uma hora ela está crendo, outra hora ela não está. Uma hora ela está feliz, uma hora ela está com explosões de ira. Ela acorda angustiada. Quem nunca? Quem nunca acordou sem saber por que está angustiado? Quem nunca ficou triste de uma hora para outra? Dores ocultas. Sentimentos que nós temos que às vezes a gente nem sabe que tem. Porque na tentativa de não mexer, a gente deixa para lá. É melhor a gente não mexer no que está quieto. É aquela famosa frase: não mexe com o que está quieto. Mas quando a gente quer viver o propósito, a gente precisa deixar o Espírito Santo liberar as nossas dores ocultas, porque elas nos atrapalham. E são coisas que acontecem na nossa vida. Muitas dores nós atraímos com as nossas escolhas. Como a gente fala disso aqui. E não escolha muitas vezes não como acusação para você, porque tem o tempo da ignorância. Quantas escolhas eu fiz na minha vida e eu não sabia que era errado. Mas eu sofri a consequência, porque a consequência você não consegue fugir dela. Aí quando você tem a visão de que aquilo é pecado, de que aquilo é errado, de que aquilo não agrada a Deus e você não faz de novo, você supera. Mas existe o tempo da ignorância e não tem como a gente não colher. Mas quando a gente entende, o Senhor nos ajuda nessa consequência. A gente mesmo atrai dores para as nossas vidas, para a nossa alma. Mas também existem situações da vida que a gente não consegue evitar. Tempestades que acontecem. Você não consegue evitar uma enfermidade. Você não consegue evitar uma rejeição. Você não consegue evitar uma traição. Simplesmente acontece porque as pessoas são pessoas. Uma perda, um abandono, um abuso. Tantas coisas na nossa alma, que a nossa alma grita. Mas como a gente não quer mostrar para as pessoas, então a gente mostra que está tudo bem. A gente finge que está curado. E aí a gente começa a nossa caminhada. Mas quando esse ponto é acionado, porque quando você está na presença de Deus, esse ponto é acionado.
Quando você canta, você acabou de cantar para o Espírito Santo. Espírito Santo, enche o meu, não seja mais que um toque seu. Quando a gente está na presença, o Espírito Santo toca. E Ele sabe exatamente aonde é esse ponto, o local, Ele sabe onde é, Ele sabe exatamente. E deixa eu te dizer, Ele não fica na superfície, Ele vai no profundo. E dói para valer. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu me lembrei que é a primeira vez que eu tive uma noção disso. Porque tem experiências com Deus que a gente nunca esquece, que a gente traz para a nossa vida. Mas a gente não tem que viver das experiências do passado. A gente tem que ter. Essa foi a primeira de todas as outras muitas que eu tive. Mas a primeira que eu tive a consciência de que eu tinha dores acumuladas na minha alma foi quando eu me rendi, 17 anos atrás. E eu disse, ok, Deus, eu tenho algumas dores. Tipo assim, eu vou dizer para o Senhor quais dores são. E de repente Ele me mostra mais um monte de outras que estavam ocultas, mas que a minha alma gritava. Falta de identidade, necessidade de aprovação, apego emocional, traumas de relacionamentos tóxicos, doentes, amizades erradas, tantas coisas tantas toxinas, tantas coisas que quando o Espírito Santo apertou, eu chorei por 2 meses, o dia inteiro. Eu ia trabalhar chorando, chegava em casa chorando, eu dormia chorando e acordava chorando. Mas de repente, porque acontece o seguinte, quando você vai fazer a massagem, dói, você fala assim, para, tá doendo. Não, precisa continuar, porque se você continuar apertando, daqui a pouco, não é que você se acostuma, é que vai sendo liberado, e você vai sentindo um alívio. Depois de 2 meses eu comecei a sentir esse alívio, eu não chorava mais. Eu já sabia quem era o meu pai, eu já sabia que Ele me amava, eu já sabia que Ele estava cuidando de mim. Eu me sentia no colo do Senhor. E tudo foi passando, a minha alma foi curada de tudo aquilo que eu tinha vivido até aquele momento. Mas em todo momento, esse versículo, sonda-me, Senhor, é uma oração diária na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos vivos, nós estamos respirando, e enquanto a gente respira, continuam acontecendo traições, rejeições, trapaças e tantas outras coisas, enfermidades. O mundo continua, as coisas continuam e nós precisamos lidar com isso. Então a gente precisa o quê? Sonda-me, Senhor, vê se em mim alguma coisa acumulada, lança para fora, tira, eu não posso acumular dores, porque a minha alma vai gritar, e eu vou ser uma pessoa livre por fora, mas presa por dentro. A alma grita, presa por dentro. Uma pessoa que esconde o medo, aprendeu a esconder o medo, ficou craque em esconder o medo. Mostra que é valente, mas é medrosa. Uma pessoa que empurrou decepção para baixo do tapete, falou assim, tô de boa. Mas na hora que vai dormir, uma pessoa que finge que superou um trauma, mas assim, prefiro não falar disso, não vamos tocar nisso. A gente nunca vai esquecer as coisas que acontecem. Perdoar não é esquecer o que aconteceu. Perdoar é você se lembrar e que isso se torna um testemunho. Você se lembra de que Deus te ajudou a superar tudo o que aconteceu, que fizeram com você. E você libera a vida da pessoa. Mas é não doer mais. Porque enquanto dói, tem coisa guardada. Quanto dói, tem coisa guardada. E nós não sabemos muitas vezes. Os resquícios que tem dentro de nós. Por isso muitas vezes explodimos do nada. Mudamos de humor do nada. Não é do nada. Tem coisa que precisa ser liberada. O nosso corpo sente o que a nossa alma esconde. O nosso corpo, fisicamente, quantas pessoas estão doentes no físico? Porque começou a ficar doente na alma. E como eu ouço isso, bispa, eu não consigo ouvir Deus assim, eu não consigo sentir na igreja assim, parece que a minha fé esfriou. É uma barreira, é um muro, é um bloqueio que impede o Espírito Santo, que impede a palavra de entrar. O corpo fica doente, a alma está doente,
E os relacionamentos, deixa eu te dizer, eles não sobrevivem, porque é insuportável ficar perto de uma pessoa que está com a alma gritando. Ela sufoca, ela desconfia o tempo todo, porque na verdade ela não confia no Senhor, ela não confia no amor do Pai, ela não confia no amor do Filho. Então ela guarda, e ela quer ter o controle dos próprios sentimentos, que ela finge ter o controle dos próprios sentimentos, e pior, ela quer controlar a vida das pessoas. Meu Deus, que ciclo. O Espírito Santo sabe onde é esse ponto de liberação dessa dor, que você nem sabe que está aí. Deixa eu te dizer, se você quer viver o propósito, se você quer alcançar essa cidade, a sua família, a sua casa, os seus amigos, se você quer ter um testemunho para contar, nós vimos aqui ontem dores no físico, dores na alma, porque foram dores físicas no exército, quando foi se alistar, no treinamento do exército, mas também foi na alma. Ela foi testada no orgulho, nas emoções. Ela pensou em desistir o tempo todo e ela não tinha permissão para desistir. Foi quebrada no orgulho. Quantas pessoas orgulhosas. Ela contou que é um testemunho para nós, mas que dor vira testemunho. O Espírito Santo não quer te expor, mas Ele quer que você sinta a paz, o alívio que Ele tem para dar, para que a sua história se torne um testemunho. Ontem nós assistimos aqui, nós tivemos aqui uma pregadora contando o testemunho dela. Um dia pode ser você, Deus te levantar para você contar o que Deus fez na sua vida. Como eu falei ontem, uma mulher que tem um coração disposto, disponível, ela nem sonha o que Deus pode fazer através da vida dela. Como eu disse, eu falo que eu cantava lá no apartamento recém-casada: quero ser uma mulher transformada, cheia do poder de Deus. Mal eu sabia o processo. E eis-me aqui. Passou aquela fase, passou a dor, eu senti o alívio. E todas as vezes que alguma coisa quer entrar, porque todas as vezes quer entrar, todos os dias quer entrar, eu falo: sonda, sonda. Senhor, eu te entrego. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? Porque nós não sabemos orar como convém, e Ele que sabe o que está acontecendo com a gente, leva para Deus o que a gente não consegue dizer, mas então Ele ora por nós. Ele mesmo fala: olha, ela está precisando disso, disso, porque é isso. Porque tem hora que você nem sabe por quê, nem sabe como orar. Mas quando você dá permissão e fala: Espírito Santo, pode tocar nesse ponto, pode liberar tudo que está preso. Eu vou chorar, mas eu entendi que vai passar e que eu vou sentir esse alívio, essa liberdade de viver a missão que o Senhor tem para mim, de entender a palavra, de receber a palavra que sai do altar, de poder falar do Senhor, porque Ele transforma o trauma em testemunho, Ele transforma a dor em testemunho, Ele transforma a perda em testemunho, Ele transforma tudo que fizeram com você num testemunho de superação. Diz para Ele: pode fazer, Senhor. É preciso doer para então sarar. Posso te dizer isso? Precisa doer para sarar. Dói, mas sara. A dor de hoje não se compara com o alívio de amanhã. Deus nunca está nos punindo quando Ele está apertando o local das dores da nossa alma. O maior interessado em que a gente viva o propósito é o nosso Pai. Então quando Ele faz isso, é porque Ele quer te curar. Ele quer que você viva uma vida abundante, uma vida plena, de plenitude, que estamos pregando o ano inteiro. Uma vida de completude, uma vida cheia do Espírito Santo. A paz é o resultado de um coração limpo e liberado. A única permissão que Ele está te dando nessa noite é a permissão para ter um coração liberado
e disposto para cumprir o propósito. Amém. Feche seus olhos. Pai, obrigada por essa palavra. Às vezes a gente nem sabe o que tem guardado. Às vezes a gente acha que o problema está resolvido. Mas quando o ponto é acionado, a nossa alma grita. O próprio salmista escreveu: por que está tão abatida, ó minha alma? Muitas vezes nem sabemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso sonda-nos, Senhor. Conhece o nosso coração, prova os nossos pensamentos, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia, nos impulsiona pelo caminho eterno. Esse caminho que falamos aqui, o céu é real, existe um caminho, existe um propósito para chegar até lá. E nós queremos viver esse propósito, Pai. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Se essa palavra está sendo pregada nesse altar hoje, é porque o Senhor quer apertar, o Senhor quer liberar dores nessa noite, o Senhor quer curar, o Senhor quer mudar histórias nessa noite. O Senhor quer tirar do oculto e trazer para a luz, para trazer a liberdade, para trazer o alívio, para trazer a paz que excede todo entendimento. Obrigada por esse amor, por esse cuidado com a gente. Faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Leva para Deus aquilo que nem nós mesmos conseguimos dizer, Pai. Intercede por nós, Espírito Santo, para que então o nosso coração esteja liberado, liberado de tudo, de todas as coisas do passado, de todas as coisas diárias que acontecem, que muitas vezes nos machucam e que bloqueiam a tua mensagem de entrar. Nós queremos ser livres no Senhor, com a alma curada, para glorificar o teu nome. Obrigada por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, glória a Deus.